Olá, meus queridos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos aqui para gravar nossa lição de número 8. Está acabando, né? Falta pouco, falta aí aproximadamente, eu creio que 5 lições. Deixa eu analisar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, é isso mesmo. Depois dessa faltarão aí 5 lições para acabar a nossa EBD desse ano, de 2024, tá? E hoje nós vamos falar de um tema que eu achei, a princípio, quando eu vi assim de relance, eu pensei ser um tema não tanto interessante, porém, quando a gente passou a estudar, analisar o texto da lição, percebemos que é um tema muito importante, um tema que se faz valer em nossos dias, porque ele trata de um assunto que eu acredito que todos nós deveríamos seguir o conselho que a Bíblia dá sobre esse assunto, que é o tema protegendo o seu dinheiro. Em um mundo de tanto consumismo, um mundo onde a gente costuma ouvir frases do tipo: você vale aquilo que você tem. Tem pessoas que dizem que se você tem R$1, você só vale R$1. Se você tem R$10, você vale aqueles R$10. Se você tem 100 e assim por diante. Se você não tem nada, em um mundo como o nosso, você não vale nada. Tá bom? Então, Deus abençoe logo. Eu peço que Deus possa iluminar a tua vida, professor, para que você possa conseguir passar essa mensagem à classe de jovens sobre esse assunto tão importante, pois eles estão apenas começando a sua caminhada na vida. Muitos deles, eu acredito que já estão até no mercado de trabalham, estudam, tal, alguns só trabalham mesmo, e precisam, né? Eles precisam aí de uma ajuda, de conselhos, e nada melhor do que um conselho bíblico para lidar com esta situação. E já peço aí o seu apoio, que você possa curtir este vídeo, que você possa compartilhar, e se você também não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever aí, nos dando aí esse apoio em nome de Jesus. Tá? Então, como eu já falei, o tema é protegendo o seu dinheiro. Os textos bíblicos que a lição ela usou para a nossa meditação se encontram no livro de Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25, capítulo 13, versos 7 e 11, capítulos 17, versículos 18 e 23, e Provérbios capítulo 21, verso 25, 21, capítulo 21, verso 20, e o 22, verso 7, tá bom? Eu vou, à medida que eu for lendo aqui a lição, eu vou aqui acompanhando aqui a nossa leitura ou o nosso texto bíblico. Só quero mostrar aqui uma coisa para vocês, não sei se vai dar para ver no texto bíblico. Você pode observar aí que tem uns pontos, né, que eu coloco no texto. Eu fiz uma marcação aí de o marcador rosa e verde cana e coloco os números 1, 2. O que é que isso significa, gente? Significa que eu observei que é muito comum na literatura poética, nessa literatura da Bíblia, isso aqui. Ó, o que eu quero dizer? Por exemplo, versículo 24 fala assim, 24 do capítulo 11, diz as seguintes palavras: alguns há que espalha. Aí eu sublinhei, coloquei 1. E ainda se lhe acrescentam mais. E aí 2. E eu fiz uma nova marcação, né? E outros que retêm mais do que é justo. Fiz outra marcação, coloquei outro número, que é o 3, mas é para a sua perda. E fiz outra marcação, coloquei 4, tá? Aqui é uma dica para você, professor. Quando você estiver lendo o texto bíblico, é sempre importante você tentar entender a leitura que você está fazendo, porque pode ser, principalmente nesse caso aqui, principalmente no caso de livro de Provérbios, Salmos, tá? É comum isso aqui, onde o autor, o escritor, ele dá aqui uma informação, e essa informação às vezes ela vem em uma frase, mas na frase seguinte ele dá outra informação, ou seja, ele está dentro de um assunto, porém, só que dentro daquele assunto ele vai trazendo vários, como eu costumo falar, para ficar de forma mais
de forma mais simples, ele vai trazendo vários subtemas, né? Vários, vou usar a seguinte expressão, mini conselhos, já que o livro de Provérbios é um livro de aconselhamento, tá bom? Então por isso que eu fiz essas marcações, e em cada marcação eu fui numerando dentro do texto bíblico da nossa lição. Isso, em que isso ajuda, professor? Ajuda você a começar a enxergar o texto bíblico de forma mais analítica, tá bom? Isso vai levar você a levantar alguns questionamentos, e à medida que você levanta esses questionamentos dentro do texto que você está assim sublinhando, enumerando, cada um, claro, vai ter a sua forma de fazer. Isso aqui não quer dizer que todo mundo tem que seguir essa regra, mas isso vai te ajudando a você trabalhar mais o texto de forma racional, beleza? Mas, enfim, nossa lição ela está dividida aí em 3 tópicos, como sempre, e o primeiro tópico dela trata sobre a sabedoria com o dinheiro. Então, o autor da lição começa trabalhando o tema, a sabedoria com o dinheiro. Esse primeiro tópico está dividido em 3 subtemas, assim como os outros também estão divididos aí em 3 subtemas. O primeiro fala uma ponderação importante. Antes de ele entrar necessariamente no tema, ele vai fazer aqui algumas, como ele mesmo fala, ponderação. De que, seu? Ponderação em relação à passagem bíblica. E essas informações que ele deu aqui nesse primeiro subtema, professor, é muito importante. Talvez para o aluno nem tanto, mas para você que é professor, para você que é pregador, isso aqui é de fundamental importância, porque vai levar você a entender que a Bíblia precisa ser lida com critérios. Eu sempre digo isso. A gente precisa entender que a Bíblia, ok? Ela é um livro, é um livro sagrado. Nós sabemos, nós defendemos a Bíblia como palavra de Deus, porém ela é uma literatura, e qualquer pessoa que estuda de fato literatura sabe que existem regras. Um texto não é escrito de qualquer forma, ele tem critérios, onde esses critérios a gente precisa aprender como é que eles funcionam e depois tentar enxergar esses critérios, não os nossos critérios, quero deixar bem claro, mas os critérios que os autores do passado usaram para escrever o seu texto. Como por exemplo, nós estamos diante, eu sempre tenho batido nessa tecla, eu sei que talvez possa parecer um assunto chato, um assunto que talvez para muita gente não tenha muita importância, porém ele faz todo sentido quando a gente parte para a área da interpretação, né? Quando a gente parte para a área como é que costuma falar, numa linguagem mais técnica, quando começa a dissecar o texto, no caso o texto bíblico, aí entra as questões das regras de hermenêutica, as questões de exegese, etc. Tal. E o que o autor da lição ele vai tratar aqui? Eu vou ler isso aqui porque isso aqui tem coisa que eu digo que é importante a gente ler. Tem outros que a gente vai só pontuando, tá? Ele coloca aqui, antes de nos concentrarmos no texto e no assunto da presente lição, cabe uma nota importante, tá? Qual é essa nota? Na lição anterior, concluímos a primeira seção do livro de Provérbios. Então, o que ele está dizendo? Que do capítulo 1 até o capítulo 9 do livro de Provérbios, você tem o quê? Uma seção. Aí ele vai e continua a sua escrita. Nesta lição, encontramos a segunda seção do livro, que começa do capítulo 10, verso 1, e vai até o 22, verso 16. Nela, considerada pelos estudiosos a principal, não encontramos uma ordenação lógica do discurso, mas um estilo de aforismo. O que é aforismo? Até a própria lição vai dizer o que é um aforismo. São frases curtas e concisas. Olha que coisa interessante. Quando eu começo, por isso que quando eu começo a estudar, a preparar a aula, gente, eu sempre começo pelo texto bíblico. Essas anotações que eu fiz aqui, elas foram feitas antes de eu entrar no comentário do autor. E elas só confirmam o que ele falou. Que essa segunda seção, diferentemente da primeira seção, ela tem como características o que? Um estilo aforismo. O que é aforismo? São frases curtas, porém concisas, ou seja, são frases diretas. Não necessariamente precisam ser frases longas, não, mas são frases curtas, frases realmente concisas. Ele fala aqui, isto é, versos curtos,
constituído de palavras semelhantes que encerram um sentido em si mesmo, sem necessidade de complemento. Aí tem um exemplo que ele vai colocar, que é Provérbio 10:9, que diz: quem anda em sinceridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Observe que nós temos aqui um aforismo, aonde o autor ele tem aqui uma ideia, ele tem aqui um objetivo, mostrar o resultado, né? Mostrar os frutos de alguém que de fato faz as coisas certas. Em contrapartida, ele coloca o exemplo também de alguém que, em vez de andar nos caminhos certos, ele anda nos caminhos errados. Ok? Então esse primeiro subtópico é só uma pequena informação aqui da questão, essa aqui até critérios, né? Critérios que a gente chama na hermenêutica de gênero literário. Né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos passados, que é muito importante, porque, gente, como eu já falei, cada texto que tem o seu gênero literário, ele precisa ser entendido dentro do seu próprio gênero. Eu não sou aqui nenhum especialista nessa interpretação, mas eu posso dizer de forma segura que nós precisamos respeitar o gênero literário dos textos bíblicos que nós lemos, ok? Já o segundo subtópico vai dizer a generosidade por meio do dinheiro, tá bom? Isso aqui eu posso dividir em duas partes. Ele fala, Provérbios 11, 24, 25, trata sobre a generosidade. A expressão espalham no versículo 24 tem o sentido de doar generosamente. Dessa forma, o texto diz que quem doa recebe mais e quem não doa terá perdas. Por isso que a alma generosa engorda. Ele cita aqui alguns textos. Eu vou ler pelo menos 24 e 25 que diz: alguns há que espalham. Aí eu confesso, por isso que é importante a gente ler, gente. Olha como é importante. Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu confesso que eu fiquei assim, pensando o contrário. Porque o autor da lição ele vai colocar essa ideia aqui. Alguns há que espalham, no sentido de que é uma pessoa generosa, tá? É uma pessoa que tem riqueza, que tem dinheiro, porém ela não é, no nosso linguajar, uma mão de vaca. Ela espalha mesmo, ela não no sentido imprudente, claro, né? A lição vai até falar muito sobre essa questão da prudência com o dinheiro, mas no sentido de alguém que não é mão de vaca, no sentido de reter para si. E aí o texto ele vai corroborar com isso. Só que eu pensei que era o contrário. Alguns que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, né? Eu pensei que esse espalhar aqui tinha a ver com desperdício, mas não tem nada a ver com desperdício, pelo contrário. Aqui está falando de pessoas de fato generosas, né? E olha o que a Bíblia fala sobre isso. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, ou seja, mesmo eles sendo generosos, o seu dinheiro, os seus bens, né, acaba acontecendo o quê? Tem uma lei aqui do retorno. Ou seja, aquele que é generoso, é como se aquilo que ele doa, aquilo que ele faz, acaba retornando. Gente, é o que está na Bíblia. Mas aí ele vai fazer o contraponto, né? E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Tem pessoas que, diferentemente contra desse que espalha, já vai para um outro caminho, eles retêm. Tá? Aí o versículo 25, a alma generosa engordará e o que regar também será regado. Então veja que existe uma lei, existe aqui uma bênção sobre a vida daqueles que de forma generosa, né, usam seu dinheiro para abençoar outras pessoas. Ele continua falando aqui que nesse aspecto a virtude de generosidade nos auxilia a não cair na cilada do capítulo 13, tá? O que é que diz o capítulo 13, gente? Vamos lá. Está aqui no texto bíblico. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Porque tem gente que não tem coisa nenhuma, mas quer pousar de rico. É bom o professor tratar esse assunto em sala de aula, principalmente nessa faixa etária, psicologicamente falando, socialmente falando. Às vezes o jovem sente a pressão, sente essa força externa que vem da sociedade, que a gente precisa se posicionar. E muitas das vezes esse posicionamento tem a ver com o ter. Então, às vezes na escola, porque determinado grupo na escola social, eles têm, digamos,
dinheiro, os pais têm condição de dar um bom celular, de dar um bom tênis, e aí às vezes você, para fazer parte daquele grupo, entendeu? Você começa a perceber que você precisa andar como eles, se vestir como eles, ter as mesmas coisas que eles têm, e a realidade econômica desse aluno é bem diferente. Então isso aqui pode ser aplicado nessa situação, como no versículo 7 do capítulo 13. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. Então essa hora é bom aplicar e falar mesmo para o pessoal de que eles precisam ter maturidade e senso crítico e viver de acordo com o que tem. Porque se a gente for de fato atrás, gente, de pessoas que tem alguma coisa e a gente não tem, a gente vai acabar ficando doido. E muitas vezes a gente sabe, irmão, que tem muita coisa que, como diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Tem gente que de fato, aparentemente parece que tem muito dinheiro, mas enfim, os cartões de crédito estão estourados, estão devendo. Tem gente que às vezes deve até agiota, né? Aí o texto continua, e aí ele fala, e quem se faça pobre tendo grande riqueza, né? Ele fala aqui, ou seja, em aparentar ter um padrão de vida que não tem, que a nossa generosidade começa em Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então também seremos generosos com o próximo. Só que para fechar, ele fala aqui, né? A parte B, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Então, isso aqui é também um tema importante, porque aqui no caso, ele está dizendo que tem pessoas que às vezes ele quer se fazer de coitadinho, se fazer, como ele fala aqui, de pobre, mas ele tem riqueza. Esse texto aqui é a ideia de alguém que pode ajudar, mas ele se nega a ajudar, porque o Provérbios 13, né, ela na verdade é um conselho para aqueles que de fato estão indo pelo caminho errado. O verso 11 diz assim, a fazenda que procede da vaidade diminuirá. Veja que todos os conselhos que dá aqui, ela são em um tom negativo, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Aqui nós temos um contrassenso, né? Então esse é o segundo tópico, onde ele vai trabalhar a generosidade por meio do dinheiro, ok? Então tomemos cuidados com essa ideia, né, de querer ser uma pessoa, de querer ostentar uma coisa que de fato a gente não é. O terceiro subido fala a prudência com o dinheiro. É bem verdade que o texto começa falando da bênção que é para aqueles que são generosos, tá? Para aqueles que, como diz o versículo 24 do capítulo 11, alguns há que espalham e ainda se lhes acrescentam mais. Porém, a Bíblia ela não é irresponsável. Tem muita gente por aí que prega, que ouvia uma mensagem do pregador que era para dar tudo que tinha. Já vi casos, inclusive, já fiquei sabendo de casos aonde esse tipo de mensagem de algumas igrejas, pastores, pregadores, se é que a gente pode chamar de pregadores, tudo mais, estão mais para lobos, devoradores. Infelizmente, essa é a verdade. Porque a Bíblia nunca vai ensinar ninguém a pegar todos os seus bens, a pegar todas as suas coisas e doar. Isso não existe, irmão. A Bíblia não ensina isso. Se você fizer um estudo direitinho sobre a questão dos bens, a Bíblia recomenda que a gente adore a Deus com nossas posses. E essa que é a verdade. Não é doar tudo, porque Deus ele sabe que você precisa pagar suas contas, você precisa comer, você precisa se vestir. Imagine que você pega todo o seu salário em um mês e você passa 30 dias, né, trabalhando, e aí você pega aquele salário e dá todinho para a igreja, porque ouviu o pregador e o pregador disse que quanto mais você doar, quanto mais você dá, mais Deus pode te recompensar. E a gente vê que esse tipo de mensagem acaba criando uma imagem errada das igrejas, porque por causa de uma todas pagam. E aí é aquilo, por isso que eu chamo a atenção, mas o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Tá? Mas aqui no caso, o autor ele chama a nossa atenção para nós termos prudência com o dinheiro, que é uma coisa que infelizmente
sabemos que muita gente não tem prudência com o dinheiro. Se por um lado o provérbio ensina a generosidade, por outro, ele aconselha vigorosamente a prudência com o dinheiro. E ele vai falar isso aqui de 4 maneiras. Como é que a gente pode ser prudente com o dinheiro? Primeiro, evitando assumir uma dívida que não é nossa. Ele no versículo 18 do capítulo 17, ele fala: o homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Isso aqui tem a ver com emprestar. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, mas é tão complicado isso aqui, porque a gente tem amigos, nós temos familiares, mas olha, a Bíblia está dizendo, no versículo 17, o homem falto de entendimento. Então, o que é entendimento, gente? É uma pessoa que não é à toa, é uma pessoa que ela tem ciência, é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que não anda fazendo tudo pela emoção. Então, não é que a Bíblia ela está dizendo que a gente não pode ajudar. Não é que a Bíblia está dizendo aqui que eu não posso emprestar um dinheiro. Mas isso tem que ser feito com sabedoria. Isso tem que ser feito com entendimento. Infelizmente, tem pessoas que a gente está vendo que ela não tem condição de pagar aquele empréstimo. E às vezes você que está emprestando, e eu sei que isso é muito difícil porque todos nós passamos por isso, não tem condição de cobrir aquela dívida que aquela pessoa contrariu. Porque a verdade é que nós, e é bom que se passe para o jovem, somos pessoas que trabalhamos com planejamento. Então você faz uma conta no cartão de crédito, que é o que a gente mais usa hoje. Então aquele dinheiro você está fazendo porque você sabe que tem um dinheiro que você vai receber, vai entrar algo no caixa, e aí você vai poder extrair, pagar aquela conta, entendeu? Sem trazer prejuízo. Mas quando você faz isso aqui de emprestar para uma pessoa, e essa pessoa não repõe, então você vai ter que assumir a sua dívida e mais uma dívida que você não está esperando. Por isso que eu achei muito interessante essa lição, gente. Essa lição ela falou muito ao meu coração, falou muito à minha vida, porque aqui tem coisas que são pecados, erros, crassos, né, grosseiros, que eu acredito que mais de 90% das pessoas e dentro da igreja cometem. Então é interessante o professor pontuar isso em sala de aula. Então o primeiro conselho é evitar essa questão de ser fiador. Segundo lugar, jamais perverter o caminho da retidão por causa de suborno. Tá? No versículo 23, ele fala assim: o ímpio tira o presente do seio para perverter as verdades da justiça. Ou seja, meus queridos, a palavra que aparece como presente, eu até coloco aqui, no versículo 23, tem o sentido de suborno no hebraico. Então, não querer ganhar dinheiro. Aqui fala de ganhar dinheiro, né? Mas ganhar talvez posição para você ter um ganho monetário maior, fazendo suborno, indo pelo caminho da injustiça, tá? Querendo, como eu poderia dizer num linguajar popular, querendo atalhos, tá? Porque Deus não abençoa isso. Se a gente for observar bem, o próprio versículo 11 do capítulo 13 diz assim: a fazenda que procede da vaidade diminuirá. Aí a parte B fala: mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Então, nós servimos um Deus de justiça. Então, Deus ele vê essas coisas. Às vezes, nossas orações, inclusive nossas orações, elas são impedidas, elas não são ouvidas, ou não são, na verdade, não vou dizer ouvidas porque Deus ele ouve todas as coisas, mas isso aqui eu estou falando no sentido figurado, simbólico, mas às vezes orações não são respondidas porque a nossa atitude, o nosso comportamento, ele não é um comportamento justo. E Deus ele é justo, e essas coisas ele repara em nós. Terceiro conselho, o cuidado de poupar dinheiro pensando no futuro. Provérbio 21:20 diz: tesouro e o azeite, né? 21:20, deixa eu ver aqui, o 21:20 assim, ó: tesouro desejável e azeite é na casa do sábio, mas o homem sensato devora. Então, o terceiro conselho, aqui tem a ver com economia. Aqui tem a ver com alguém que olha para o futuro. Não confundir economia com mão de vaca. Tem pessoas que são mão de vaca. Tem
podem fazer o gasto, mas nunca conseguem enxergar algo positivo ali para investir aquele dinheiro. Mas aqui tem a ver com pessoas também que são descuidadas, pessoas desesperadas, pessoas que realmente não têm nem um pingo de sabedoria. Tem gente, irmão, que faz conta em cima de conta. Tá? Eu lendo essa lição, fiquei pensando, rapaz, a gente tem que ponderar as coisas, a gente tem que botar as coisas na balança. Eu acredito que uma coisa que não pode faltar na nossa casa, por exemplo, comida. Comida não pode faltar na nossa casa. Então, se eu não tenho condição naquele mês, por exemplo, de comprar uma roupa caríssima, um sapato caríssimo, tá? Se eu sei que aquilo que eu vou comprar vai, como diz aqui o texto bíblico aqui, vai fazer com que o azeite, né, o tesouro falte na minha casa, por que então eu vou entrar nessa dívida? Por que não se segurar? Por que não procurar fazer um plano financeiro, né, um plano familiar financeiro, onde eu possa reduzir, tá? Reduzir a questão das dívidas para assim poder comprar uma coisa nova. Porque, como diz o texto bíblico, eu achei bem interessante, muito forte, no versículo 20, tesouro desejável e azeite na casa do sábio. Quem é sábio, irmão, nunca falta as coisas. A gente vê na Bíblia que vários exemplos assim. Um dos grandes e mais conhecidos é o exemplo de José. José do Egito, onde a Bíblia fala que ele deu um conselho para o rei do Egito, o faraó, e deu muito certo porque veio uma grande fome, né, sobre aquela terra, e o Egito conseguiu passar, além de passar por aquela seca, né, aquela devastação total natural, ainda conseguiu ganhar, porque pessoas de outros lugares, diz a Bíblia, que vinham comprar grão ali na terra do Egito. E o último conselho que ele fala, finalmente, o cuidado para não ficar nas mãos de quem empresta. Portanto, o ensino de Provérbios nos aconselha a não ser fiadores, a não ser agentes do suborno, a poupar dinheiro que recebemos e a ser cuidadosos com o empréstimo. É o que eu acabei de falar agora há pouco. De fato, isso aqui é um perigo. Isso aqui tem levado pessoas a ter o nome sujo. Quantas vezes a gente empresta o cartão de crédito, né? Ah, não te preocupa não. Todo mundo, irmão, na hora de usar o cartão de crédito, todo mundo tem esse discurso, né? Todo mundo tem esse discurso. Não, não te preocupa, que vai. Mas aí quando chega o dia de pagar, aí é um tormento, né? Para algumas pessoas tem sido difícil a questão. Então, esse primeiro tópico está muito show de bola, muitas coisas aqui interessantes, e eu acho útil você estar passando para os seus alunos. O segundo tópico da lição, ele fala sobre a generosidade como proteção para o dinheiro. Primeiro, generosidade como virtude. Ao longo das escrituras, aprendemos que o pecado da avareza, isto é, o apego ao dinheiro, é um vício e uma forma de vida que não agrada a Deus. A gente sabe que Deus ele condena isso, né? A avareza. O que é a avareza? Tem pessoas que é apegado a bens materiais. Nesse caso, bíblico, a bens. E hoje tem muita gente que é apegada a dinheiro. A virtude da generosidade é o oposto do vício da avareza, e por isso, tanto em Provérbios quanto no Novo Testamento, ela é estimulada e ensinada. Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Tem até em Romanos, né? Romanos capítulo 12. Você sabia que lá, deixa eu ler bem aqui Romanos capítulo 12, que lá tem um texto que fala sobre esse assunto. Como dom, né? Como dom, Romanos 12, deixa eu ler aqui rapidamente aqui. Ó, ele começa aqui no versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, né? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que o faça. Se é contribuir, que contribua
generosamente. Olha que coisa interessante desse texto. O versículo aqui é o versículo 8. Se cadê? Tá aqui. Se é contribuir, que contribua ou seja, até o ato de contribuir, ele é um ato de graça, né? É um dom que Deus dá. E eu acredito que tem pessoas que têm isso, irmão. Eu creio que Deus tem colocado isso no coração de algumas pessoas e são muito abençoados. O retorno é fato. Ele fala, porque, como diz o texto bíblico, Atos 20:35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu sei que no mundo isso aqui é o oposto, né? No mundo não, eu ganho e eu ganho. Dar, não, eu ganho. E tem gente assim, às vezes tem situação, irmão, na igreja, entendeu? Que às vezes o Senhor nos testa, o Senhor nos prova para saber até onde vai esse nosso lado aqui. Às vezes você sai com um grupo para lanchar, por exemplo, e aquela pessoa que está lhe acompanhando não tem condição de pagar. E aí acho que não custa nada. Não estou dizendo que a gente vai acostumar, mas não custa nada. Vamos convidar nosso colega para ir lanchar com a gente paga, a gente racha lá a conta. Isso é generosidade, isso é demonstração de que você realmente é uma pessoa que não é avarenta, que não está apegada, né? Mas tem gente não, cada um que assuma a sua responsabilidade. Deus não gosta disso. Segundo subtópico, generosidade com a obra de Deus, né? E aqui nós podemos ver várias situações onde a questão da generosidade com a obra de Deus em relação ao dinheiro podem ser vistas. Primeiro, com relação aos dízimos. Esse é um tema que atualmente ele tem sido muito exposto nas redes sociais, como eu falei agora há pouco, muito em virtude da má interpretação bíblica, isso que é verdade. Tem pastores que de fato forçam, realmente eles forçam. Às vezes são ridículos na sua forma de expor este tema. Querem colocar, às vezes, o assunto, o tema, de uma forma tão grosseira e tão perigosa, levando a crescer, por exemplo, que quem não... que eles colocam assim, devolver, outros falam pagar, que está errado, né? Pagar, devolver. O correto é ensinar as pessoas na igreja que nós não estamos pagando, nós estamos, na verdade, adorando. Tudo em nós deve adorar a Deus, inclusive nossos bens materiais, entendeu? Mas o problema é que dentro do sistema se cria tantas ideias, tantos conceitos, tantas regras, que isso acaba gerando uma verdadeira confusão em termos desse assunto. Mas é importante tratar sobre esse assunto, professor, com a tua turma, mostrar que sim, todo mundo pode pagar o dízimo. Eu tive um pastor que ele sempre dizia, o dízimo, o que é o dízimo? Que a Bíblia ensina é os 10%. Então, se você ganhou com esforço do seu trabalho R$10, qual é os 10% de R$10? R$1. Ah, mas eu tenho vergonha. A questão é que as pessoas elas são mal ensinadas, porque o correto era a gente pegar e devolver lá R$1. Não importa se é pouco, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia, ela quer nos ensinar a sermos fiel a Deus. Mas o problema é que se passa a ideia que só os grandes montantes que devem ser levados em consideração, quando na verdade não é isso que a Bíblia ensina. Então, primeiro ponto, tratar sobre esse assunto. Segundo, a questão missionária. Isso aqui, gente, é um tema muito importante também, porque nossos trabalhos de missões, sempre a gente pede aquela oferta missionária, que não é para nós, mas é para sustentar aqueles que estão no campo missionário. E a gente sabe que tem muita gente que está em lugares onde eles dependem dessa oferta. E aí é recorrente, é corriqueiro, é cultural dentro da igreja. Nós sabemos aquela ofertazinha mesquinha, aquela ofertazinha loroteira, como eu costumo falar. E a gente tem que pensar mais sobre isso, né? Dar uma oferta decente para ajudar esses homens, ajudar essas mulheres, ajudar essas famílias que estão no campo, às vezes correndo risco de vida, às vezes passando fome, às vezes passando necessidade, enfim, para dar continuidade à obra. Porque a gente sabe, se você não pode ir, eu não posso ir, mas alguém Deus levantou
disponibilizou para fazer esse trabalho. E por último, ele vai tratar aqui sobre a questão da generosidade no sentido da ação social. A igreja, é claro que eu sempre gosto de dizer, não é obrigação da igreja, não é essa questão de ação social. Mas é claro que, como salvos, a igreja, meus irmãos, ela vai fazer alguma coisa. Porque não custa nada para nós reunirmos, fazer aqui um sopão. Em alguns lugares eles fazem até, além do sopão, eles fazem também campanha de roupa, agasalhos, porque são muito frio o ambiente ali. Enfim, a igreja tem feito ao longo dos anos várias ações sociais. E aí entra, claro, o dinheiro. Não tem tudo que se faz nesse mundo. Nós sabemos que tem a questão da contribuição. Como meu pastor sempre diz, se a igreja não ajudar, se a igreja não cooperar, como é que a gente vai fazer? Então, quem pode ajudar é a igreja. Tudo vai de um ato de fé, tudo vai de um ato nobre, tá? Generoso, como a lição está colocando aqui, e a gente não faz esperando que Deus nos retribua, de maneira nenhuma, porque o maior presente que o Senhor já nos deu foi a salvação concedida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por último, o tópico fala sobre a generosidade com o próximo, tá? A palavra de Deus também fala a respeito de nossa generosidade individual para com o próximo, né? Nós temos aqui o texto de Atos, capítulo 10, aqui bem interessante, versículo 4, que fala de Cornélio. Cornélio era um gentil, mas a Bíblia fala que ele era um gentil piedoso, era um homem piedoso, um homem que fazia jejum e dava esmola aos pobres, aos próximos. Então, pense comigo, né? Que coisa interessante. Tem gente, irmão, que é assim, mesmo ele não frequentando a igreja, porque Cornélio não frequentava a igreja primitiva, depois é que ele foi frequentar, muito menos ele era judeu, mas ele era um homem que era piedoso, era um homem realmente que se importava com aquele que é mais necessitado. Tem gente que tem condição, pode ajudar, mas não ajuda, né? Pode dar um pouco mais, mas não dá. É todo tempo fechado naquele mundo. Ou seja, é uma pessoa avarenta. E um dos mandamentos, que são 2, né? Dos 10 mandamentos, resumindo nesses 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É nos ensinado aqui que a gente deve amar o próximo. E o próximo não é aquela pessoa da igreja, tá, gente? Tem pessoas que pensam que o próximo é só aquele que está na igreja. Não, é o ser humano. É o ser humano, amar o ser humano. Então, como disse um certo pregador, aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu próximo. Então, se eu não quero, por exemplo, uma roupa velha, uma roupa suja, uma roupa rasgada, eu não vou dar uma roupa lá do fundo do baú, rasgada, manchada para o meu próximo. Eu vou dar aquilo que eu queria que recebesse. Às vezes, irmãos, a gente quer receber coisas boas, mas a gente não sabe dar coisas boas para o nosso próximo. E tudo isso, meus queridos, infelizmente, tudo isso no mundo espiritual é contado. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Paulo fala em Gálatas, se você plantar vento, você colhe o quê? Tempestade. Se você plantar o amor, você vai ter amor. E para fechar, meus queridos, muito boa essa lição, volto a dizer, top, gostei mesmo dela. Ele fala sobre, o terceiro tópico fala sobre a prudência como proteção para o dinheiro. Prudência, tá? Você sabe que prudência, né, tem a ver com alguém que é entendido. Prudência é alguém que pensa antes de fazer, tem cuidado. Prudência é alguém que tem cuidado, ser cuidadoso. É muito importante, gente, principalmente com dinheiro, tá? Tem fases na vida da gente que a gente tem aquele momento que ganha, tá? Tem fases que a gente perde. Eu acho que a gente sendo prudente, eu penso, a gente sendo prudente, a gente vai ter um momento que a gente precisa entender que quando as coisas estão boas, quando o rio está para peixe, ou quando a maré está dando peixe, é guardar. Quando não está dando, aí você vai usufruir aquilo que você guardou. O primeiro subtópico fala a prudência como virtude. E nem todo mundo tem isso aqui, né? Se por um lado devemos lidar com o dinheiro sob a égide da generosidade, por outro devemos lidar com ele sob a égide da prudência. Como prudência, os antigos entendiam o agir de acordo com a reta razão. O agir de acordo com a reta razão. Ou seja, diante de uma situação devemos
agir de maneira que tenhamos capacidade de, entre ações virtuosas e viciosas, escolher sempre as que exalam a retidão dos valores da palavra de Deus. Então, primeiro ponto, prudência. O que significa? Agir de acordo com a razão. Tem hora que a emoção não pode entrar. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Eu tenho um dinheiro. Eu vou comprar uma coisa que eu não estou precisando, que não é necessário. Só por comprar, só por vaidade. E a Bíblia ela vai condenar isso. Entendeu? Uma coisa, por exemplo, eu comprar um aparelho, uma roupa, sei lá. Uma coisa é eu comprar uma comida, enfim, algo diferente que eu posso comprar. Mas outra é eu pegar e gastar só por gastar. E tem gente que é assim, tem e ele diz, o dinheiro é meu, ninguém não como as costas de ninguém, entendeu? Só que um dia a gente sabe que a conta chega, né? O segundo subtítulo fala, não faça negócios ilegais nem perigosos. Eu vou até ler isso aqui em Provérbios 17. Vimos que a palavra de Deus nos instrui a não ser fiador nem a subornar ninguém. O Novo Testamento apresenta um caso de mentira com dinheiro, cujo desfecho foi a morte de um casal. Atos, capítulo 5, 11, para a história de Ananias e Safira. Além disso, não é prudente ser fiador de alguém, principalmente se não temos recursos para colocar no lugar se o favorecido não puder pagar. Não é prudente subverter ou subornar alguém por meio de recursos financeiros para obter vantagem. Quem entra por esse caminho das vantagens ilícitas e desmedidas poderá se ver com a justiça. Esse caso aqui de Ananias e Safira é um exemplo de alguém que tentou subornar ali. No caso não foi a liderança da igreja primitiva, mas foi o próprio Deus. Pois Pedro fala que o Espírito Santo, sabia que eles estavam mentindo e eles foram castigados duramente. Então, evitemos negócios ilegais. E hoje, irmão, no mundo que nós vivemos, tem um ditado popular que o pessoal diz assim, que o mundo é dos espertos, o mundo é dos espertos. Só que esses espertos acabam, se dando mal. Acabam não, eles se dão mal. Ninguém, gente, que pratica a injustiça vai se dar bem. Isso é fato. E para fechar, nós temos, não pense apenas no agora. É a questão da prudência, do guardar, de saber, ter sabedoria, lidar com esses assuntos. Então, meus irmãos, essa lição muito boa, muito gratificante, a abordagem sobre a questão do dinheiro, tá bom? Então, você, professor, leve para a sala de aula, entendeu? Se você, aqui eu acho que dá até para fazer aqui um método, aqui trazer um recurso didático para a sala de aula. Você pode levar, por exemplo, um tipo de dinheiro, imprimir um dinheiro e distribuir para todo mundo, e leva alguns objetos para a sala de aula, entendeu? E bota o valor, tipo, essa lição aqui, ela custa quanto? Tipo assim, se distribui para cada aluno, na sala de aula se distribui R$100, tá bom? E aí você bota aqui, essa lição aqui, ela custa R$10, esse livro aqui, ele custa R$50, essa garrafinha aqui, ela custa R$50, aí você leva uma comida, e aí veja como cada um vai, comprar, como é que cada um vai gastar aqueles R$100 que eles recebem. Vamos ver se eles de fato eles têm prudência, têm sabedoria para gastar o dinheiro, tá? Bota lá um banco, é bem interessante essa experiência, colocar isso lá. Isso aqui me veio à mente agora. Se eu estivesse ensinando a sala dos jovens, eu ia fazer isso na sala de aula, porque eu achava, se me veio à mente até para fazer um teste, uma experiência laboratorial, para saber se de fato eles têm esse entendimento. Beleza? Então Deus abençoe a todos, tá? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.